semanas a gente tem que fazer um pitch lá em Abu Dhabi e você vem comigo, vamos nessa, que você que vai fazer o pitch. Então, assim, eu levei um tempo para recuperar do susto, mas depois disso foi 2 semanas de trabalho intenso para preparar essa apresentação, mas deu muito certo, o resultado veio. Isso é que é susto bom, hein? Isso é que é notícia que todo mundo quer receber. Muito legal. E interessante você falar disso, né? Dessa busca ativa mesmo por oportunidades, que eu acho que às vezes vendo essas histórias, quem tá de fora pensa, nossa, que bacana, né? Eles tiveram essa baita oportunidade, mas não foi uma procura, né? Foram dias e dias, no caso aí do seu sócio, noites e noites procurando para conseguir chegar nessa oportunidade. Então, o caminho é longo, mas vale a pena, né, Adriano? Vale, Thaís, e foi importante você ter mencionado isso, porque a maior parte das pessoas acham que a gente ganhou um prêmio. Como se assim, a gente tá dormindo, acordou com a campainha na porta, abriu a porta, tinha um prêmio lá esperando a gente. Oi, o pessoal lá da CryptoLabs mandou entregar esse troféu para você com esse cheque de $150 mil. Gente, não é assim que funciona. Esses prêmios, eles não caem do céu. Normalmente são feitas seleções. E essas seleções estão abertas para todo mundo. Você se inscreve e eles fazem o trabalho de triar. Então, você que tem uma startup do segmento de saúde, você que tem uma startup no segmento de inovação para educação, ou para transporte, ou energia, ou impacto ambiental, busque, pode buscar no Google desse jeito mesmo, competição de startups, busque em inglês que você vai ter mais resultado, né? Mas fomento para startups, competições, aceleração, e você vai descobrir que na sua área tem muita coisa aberta e basta você se inscrever e ir passando pelos processos. Depois de um tempo, a gente começa a ficar experiente até em se inscrever para esses programas. Porque basicamente eles vão pedir as mesmas coisas, eles vão querer saber qual que é o seu diferencial, qual que é o seu impacto, o que você já fez, quais são os seus resultados, como é que você vai impactar no futuro as pessoas. E aí você vai se inscrevendo, alguns você vai passar para as próximas fases, outros não, mas faz parte. Quanto mais você se inscrever, mais chance você tem de ir passando para frente, você vai ganhando experiência com isso, e uma hora você vai acabar passando por algum processo em que a tua solução é a melhor de todas e você ganha um prêmio. Mas não é que caiu do céu, é que você fez por merecer, correu até lá e ajudou as pessoas a descobrirem você, né? Então você tem que ir até eles não vão até você. Com o apoio, então, da CryptoLabs, né, vocês conseguiram, inclusive, estabelecer um braço da empresa lá nos Emirados, da TIX, mas tem até um nome internacional. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa decisão de investir lá, se isso foi uma contrapartida desse apoio que vocês tiveram, ou se realmente vocês olharam para aquele mercado e falaram, bom, então vamos aproveitar que a gente tem esse contato aqui, que a gente já tem essa experiência e vamos abrir um braço mesmo da empresa por aqui. Como que foi? Conta pra gente. Pois então, essa história começou, na verdade, nos Estados Unidos. Olha que interessante, Thaís. Esse meu sócio Rubinja, que não dorme de meia-noite às 6 e fica buscando oportunidades para startups, em 2018 ele viu que a Singularity University nos Estados Unidos tinha aberto uma seleção buscando startups inovadoras que tinham um potencial de grande impacto até 2030. E ele inscreveu a nossa tecnologia, porque afinal de contas a gente tem um potencial de impacto realmente muito grande. Realmente a acessibilidade é um tema que é muito relevante e vai se tornar cada vez mais relevante com o tempo. As pessoas vão envelhecendo, vão precisando de mais acessibilidade, né? Tem uma série de questões. Ele se inscreveu para a seleção da Singularity University. Passou por todas as etapas de seleção, o pessoal achou a nossa tecnologia incrível e aí eles convidaram a gente para fazer um programa de incubação lá no Vale do Silício por 2 meses e a gente entrou para o portfólio da Singularity University. Ou seja, eles reconheceram a nossa startup como uma companhia que pode impactar até 1 bilhão de pessoas nos próximos 10 anos, com o tipo de tecnologia que a gente tem. Então, isso pra gente foi incrível, né? E aí, beleza. Uma vez que a gente estava lá, para a gente poder participar do portfólio da Singularity, a gente precisava ter a empresa constituída nos Estados Unidos. Então, a gente já arrumou um sócio nos Estados Unidos que já conhecia a nossa área também, era grande, conhecia há muito tempo o nosso sócio Rubinja. Tem, inclusive, um filho que tem síndrome de Down. E a gente já constituiu uma empresa nos Estados Unidos. Como o nosso nome aqui no Brasil ainda era um nome muito local, ainda se chamava Gerais, esse nome não ia funcionar muito nos Estados Unidos. Então, a gente criou um nome que tivesse um maior significado, que era Key to Enable.
E pronto, fundamos a Key2Enable nos Estados Unidos para a gente poder participar do programa de incubação da Singularity University. Depois disso foi que o Rubim já começou a empolgar com esse negócio de se inscrever em tudo que era coisa, de incubadora, aceleradora, competição de startup, e se inscreveu para a competição da Crypto Labs, que era especificamente voltada para startups que tinham inovações para a educação. E o nosso potencial era bem grande, era para a inclusão educacional, né? Então, ele se inscreveu com o nome Key2Enable nessa competição da Crypto Labs e a gente acabou se sagrando vencedor. Não apenas a gente ganhou o prêmio mesmo, teve um prêmio em dinheiro que ajudou a fomentar vários dos inventos mais recentes nossos, mas a gente também ganhou a chance de fazer parte do portfólio dessa aceleradora dos Emirados, que é a Crypto Labs. Só que, claro, para você poder aproveitar essa oportunidade, não dá para fazer isso remotamente, né? É uma outra cultura, são outras dinâmicas de negócio, e eles estavam lá com toda a disponibilidade de ajudar a gente a fomentar negócios lá. Então, tinha que ter alguém por lá. Então, em 2019, depois de muita conversa, o Rubim já decidiu se mudar com mala e cuia, foi para os Emirados Árabes e está lá até hoje. E de lá surgiram várias outras oportunidades, então, de fato, ele está conseguindo aproveitar essas oportunidades presencialmente nos Emirados Árabes, coisa que a gente não conseguiria fazer daqui. Então isso é bem legal. Muito bacana. Eu pensei já logo numa relação assim, talvez até de contrapartida com esse prêmio, com esse apoio, mas isso que você falou é muito interessante, né? Você estando lá, você vai ter tantas oportunidades, né? Você vai conseguir aproveitar tão melhor que é meio que independente, né? Do que de necessidade ou não, né? É uma questão de você realmente aproveitar, mergulhar naquela oportunidade, né, Adriano? Com certeza. Não é que a gente estava procurando se estabelecer nos Emirados Árabes para o curto prazo. Nem nos passava pela cabeça, para ser bem honesto. Mas como surgiu essa oportunidade e a gente conseguiu aproveitar ela, dali surgiram várias outras, então por que não, né? É claro que se a gente tivesse que manter essa estrutura lá nos Emirados Árabes com o dinheiro do Brasil, isso ia ficar muito pesado para a gente, porque nós somos ainda uma empresa em crescimento. Mas justamente as oportunidades que foram abertas por lá permitiram que a gente se mantivesse lá. O Rubim já se mantém lá justamente graças aos recursos que ele conseguiu fomentar de lá mesmo. Então, isso não impacta de jeito nenhum as contas da nossa empresa aqui no Brasil. Então, isso é muito bom, porque assim eu posso continuar focando no Brasil, focando nos nossos irmãos brasileiros, enquanto em paralelo ele fomenta negócios nos países árabes, ali na região do Middle East, North Africa, e também ali no oeste da Ásia também. Então, já até para a Rússia, a Armênia e países ali mais para o norte, ele está conseguindo fomentar oportunidades graças a essa presença nos Emirados Árabes. Que legal, eu ia te perguntar justamente, né, de lá para cá, quais foram as oportunidades que vieram a partir desse trabalho, como que você avalia, e você já está contando então que vocês acabaram extrapolando ali a região do norte da África, a região do Oriente Médio, chegaram até para outras partes ali da Ásia. Eu acho que ali também é uma região muito bacana para isso, né, Adriana? A gente sempre está falando aqui dos Emirados como um hub, falando muito sobre essa questão, às vezes, de exportação de produtos, mas vai além disso, né? Essa questão dos contatos também facilita bastante vocês estarem por lá. Perfeitamente, Thaís. Facilita muito essa presença nos Emirados Árabes, não apenas pelos negócios que vão ser desenvolvidos para os Emirados ou nos Emirados, mas principalmente por os Emirados Árabes, como você falou, ser um hub não apenas ali para a região do norte da África e países árabes, Oriente Médio, mas também para outros países da região que jamais a gente teria condição de atingir se a gente estivesse aqui. Então, veja, ali nos Emirados Árabes, se meu conhecimento estatístico não está falhando, eu acredito que apenas 11 a 12% da população dos Emirados Árabes são, de fato, emirates, são nativos de lá. Ou seja, nós estamos falando de mais de 80% da população de um país que não é daquele país. Tem muita gente da Índia, do Paquistão, dos países ali da região. Então, isso inevitavelmente permite que a gente consiga se conectar com negócios, culturas diferentes, mas todas daquela região, entende? Claro, também tem muita gente da Europa, tem gente dos Estados Unidos que vai para lá,
mas principalmente o pessoal ali da Ásia e do Oriente Médio, você consegue encontrá-los ali nos Emirados Árabes, e isso fomenta a possibilidade de negócio que a gente jamais teria acesso se a gente estivesse aqui tentando comandar as coisas aqui do Brasil. Então realmente, essa presença é muito importante, essa presença física, vamos dizer, lá no Oriente Médio. Queria que você falasse quais os planos futuros aí da TIX. Tem alguma coisa que você pode adiantar pra gente dessa parte internacional ou de repente aqui do Brasil mesmo? Sim, aqui no Brasil, tudo que a gente faz em termos de testar hipóteses, validar hipóteses, a gente faz aqui no Brasil. Aqui a gente conhece o mercado, tem 13 anos que a gente já atua, então a gente faz aqui primeiro e o que dá certo a gente pensa depois em levar para fora. Atualmente, Thaís, tanto nos Emirados Árabes quanto também nos Estados Unidos, o tipo de negócio que a gente tem tentado desenvolver por lá é negócios tentando trazer a nossa acessibilidade para governos e instituições. Então, as pessoas com deficiência individuais, pessoas físicas, a gente ainda não consegue atender com essa atenção que a gente dá aqui no Brasil. Por quê? Porque, olha, aqui a gente tem toda a nossa equipe dedicada para atender as pessoas com deficiência. Nos Emirados, a gente só tem uma pessoa, praticamente. Então, por enquanto, Rubim já tem tentado fomentar os negócios no nível institucional. Ele fala com os governos, com os ministérios de educação, de saúde, com os centros, as clínicas de reabilitação, os hospitais, as escolas. E, da mesma forma, quando ele visita países ali como a Armênia, ele está conversando num nível institucional. É claro que o nosso objetivo é atender a pessoa física desses países também. Mas como a gente não tem braço ainda para isso, por enquanto, a gente está tentando fazer de cima para baixo por lá. Aqui a gente faz de baixo para cima. Aqui a gente atende primeiro as pessoas com deficiência e depois a gente começa a atender governos, instituições, empresas. Isso aqui no Brasil. Nosso objetivo é, no médio prazo, pegar o nosso modelo de negócios que funciona hoje no Brasil de atendimento à pessoa física e começar a plugar isso nos outros países onde a gente está começando a ter mais presença, começando pelos Emirados Árabes. Né? Então, o que é essa diferença desse modelo de negócio? Hoje, uma pessoa com deficiência aqui no Brasil, ela não precisa comprar nosso produto. Ela entra em contato com a gente, nossa equipe clínica vai avaliar essa pessoa por chamada de vídeo, vai ver qual que é a deficiência, qual a capacidade de movimento e vai praticamente prescrever um produto. E esse produto, às vezes, nem é nosso. Às vezes, a gente vê que o nosso produto não vai atender o que ela precisa, a gente indica outras empresas sem problema nenhum. Então, a gente tem essa atenção de um para um, sabe, com cada pessoa, antes de efetuar a venda ou o aluguel dos nossos produtos. Isso, por enquanto, não está acontecendo no exterior, mas é a nossa intenção, no momento apropriado, operar dessa forma para a gente poder ter esse atendimento mais individualizado, mais personalizado das pessoas com deficiência nos outros países. Por enquanto, a gente não faz isso por falta de estrutura, braço mesmo. Então, se a gente só tem um sócio lá, então, por questão de necessidade, ele está buscando negócios institucionais primeiro. Muito legal. Então, vamos ter muito crescimento por aí, principalmente no exterior, nesse sentido que você comentou, desse atendimento mais individual, até exclusivo. Isso é muito bacana, muito bom saber. E para a gente já ir concluindo, então, Adriano, está sendo muito bacana o nosso papo, mas eu queria que você desse, se você puder dar mais uma dica, de repente, para os empreendedores que estão buscando uma oportunidade. Você já falou aí coisas muito preciosas, né, dessa questão da busca, fazer uma busca ativa mesmo, procurar por conta e se inscrever no máximo de oportunidades que a pessoa encontrar. Tem mais alguma coisa que você acha que seria legal? De repente, vocês que já estão lá nos Emirados, vocês veem oportunidades para alguma área mais específica aí de tecnologia que o pessoal aqui do Brasil pode se inscrever, pode procurar por lá? Olha, eu gostaria muito, muito de recomendar que os empreendedores do Brasil que buscam internacionalizar realmente ficassem antenados nas oportunidades dos países do Oriente Médio. Do nosso conhecimento aqui, realmente a gente conhece melhor os Emirados Árabes. Eu super recomendaria o pessoal buscar. Eles são super abertos. O pessoal do consulado do Brasil lá, eles são muito parceiros, eles realmente apoiam tudo que se precisar, eles realmente estão lá para ajudar. E o governo dos Emirados Árabes, eles têm feito muitas iniciativas buscando fomentar a inovação, mas não apenas para voltadas para os nativos, para os Emirates. Pelo contrário, eles realmente abriram as portas para o mundo e dão todo tipo de incentivo para que as inovações que são desenvolvidas em qualquer lugar do mundo tenham chance de prosperar lá.
E isso faz muito sentido, porque é uma visão que o país